Hey, what's up, guys? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Diego e esse canal vai servir para ajudar você que precisa daquela dica que pode ser o diferencial na hora de aprender ou de se comunicar em inglês. No vídeo de hoje eu estarei trazendo uma das perguntas mais recorrentes entre estudantes de língua estrangeira. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui embaixo, se inscrevesse no canal e também deixasse seu comentário com sugestões ou até mesmo críticas para o aprimoramento dos próximos vídeos a serem lançados aqui no canal. Também vou estar deixando na descrição o link do meu Instagram para que vocês possam acompanhar um pouco das viagens que eu fiz no passado, as que eu irei fazer no futuro e também todo o conteúdo novo a ser postado no canal eu estarei postando primeiramente lá no Instagram. Então deixe o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e eu tenho certeza que você só vai ter o que ganhar com isso. Então, sem mais, vamos ao que interessa. O tema de hoje é aprender um idioma com ou sem tradução. Essa é uma pergunta recorrente, principalmente dos estudantes de nível básico, de qualquer idioma. Os alunos geralmente chegam para o professor, ou até mesmo para mim, os meus alunos perguntam: professor, eu posso deixar a tradução do lado da palavra ou da frase para que eu possa assimilar ou até mesmo memorizar aquela palavra mais rápido ou eficientemente? E a minha resposta é: não. A tradução ela pode sim ser utilizada como uma ferramenta em momentos de extrema dificuldade em compreender uma palavra ou até mesmo uma frase. Mas caso contrário, a tradução ela vai te autolimitar e muitas das vezes ela vai te deixar com uma deficiência em uma das quatro, se não nas quatro habilidades da língua, que são falar, ouvir, escrever e ler. Então, a tradução ela vai te autolimitar e essa fluência vai ser muito complicada. É por isso que muitas das vezes você vai ouvir algumas pessoas falando: ah, eu estudei inglês durante 5 anos, mas eu só sei ler. Eu consigo ler e consigo entender. Ou então, ah, eu consigo ouvir e entender, mas eu não consigo me expressar ou até mesmo não consigo falar. Essa deficiência é causada por muitas das vezes a utilização do estudo errado da língua. E esse estudo errado se deve também pela tradução. Um dos professores de linguística e também de francês como segunda língua estrangeira da Universidade do Texas, chamado David Birdsong, ele fala o seguinte: para que você se torne de fato bilíngue e que você se torne fluente na língua, você tem que remover esse intermédio entre as duas línguas, a língua nativa e a língua qual você está aprendendo. Quando você remove isso, você acaba se tornando de fato um bilíngue. Por que a gente tem que remover isso? E aí David Birdsong explica: porque o nosso cérebro ele não é rápido o suficiente para poder trazer uma informação, levar essa informação, traduzir e para que você se expresse em uma conversa. O seu cérebro ele não vai conseguir fazer isso. Logo, a tradução ela vai criar, né, essas lacunas, ele vai criar essas dificuldades em ter essa fluência na hora de se comunicar em um idioma. Então, eu cheguei à conclusão de que não, a tradução ela não pode ser frequente nos seus estudos. Pode ser utilizada ocasionalmente quando você tiver muita dificuldade. Então, Diego, como que eu posso fazer para aprender uma língua? Você vai utilizar o seu melhor amigo chamado contexto. E o que seria o contexto? O contexto ele pode ser uma situação, ele pode ser palavras ao redor daquela palavra, ele pode também ser definições, até mesmo figuras ou imagens que ajude a compreensão do que aquela palavra ou aquela frase significa. Tá bom? Então o contexto ele vai ser sempre o seu maior aliado. E eu vou dar um exemplo muito simples, tá bom? O exemplo é good morning, tá bom? Você chega em um ambiente onde todas as pessoas falam inglês e você percebe que durante o período da manhã as pessoas se cumprimentam dizendo good morning ou até mesmo morning. E aí você começa a perceber que uma das maneiras de se cumprimentar durante aquele período é good morning ou morning.
E aí você entende que toda vez que você vai cumprimentar alguém durante aquele período, você vai utilizar essa expressão. Logo, o período da manhã é o contexto que vai te ajudar a determinar quando você vai utilizar e como você vai utilizar. Então, esse foi um exemplo bem simples, mas eu acho que vai te ajudar a entender um pouco melhor o que o contexto seria e como o contexto vai te ajudar a entender o significado ou como a palavra deve ser utilizada. Tá bom? Eu vou fazer um próximo vídeo falando como que você consegue aprender de fato sem utilizar a tradução e como que você pode exercitar para que o seu cérebro entenda que você não precisa da tradução e sim do contexto para ser fluente na língua. Então, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Fica com essa dica. Lembre-se disso, tradução pode ser usada como uma ferramenta, mas não deve ser utilizada com grande frequência para não te autolimitar a ser fluente no idioma, tá bom? E só mais uma curiosidade, eu li recentemente que o Brasil, ele sobe no ranking em número de pessoas que estudam inglês, mas em compensação ele não consegue subir no ranking de pessoas que se tornam fluentes na língua. E isso se deve muitas das vezes pela forma errônea pela qual elas estudam o idioma. Então, se você quer de fato aprender como você deve estudar para atingir essa fluência, se inscreve no canal, deixa o seu like, me segue lá no Instagram e acompanhe todas as novidades e siga o nosso conselho, que eu tenho certeza que daqui para frente vai ser só sucesso para vocês, ok? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. See you soon, guys, and bye bye!